conhece alguém que já matou, né, estrangulando uma mulher? Ninguém conhece. Possivelmente não vejo aqui ninguém que tenha conhecido. Mas se lerem, né, Otelo, vão ver que Otelo estrangulou Desdémona, que não tinha nada a ver com o peixe, não estava traindo ninguém, né? Então, mas foi estrangulada. Quem ouviu falar sobre isso sabe que, bom, o cara estrangulou e tal, mas a maioria não leu, né? Você não pode conhecer, entendeu? Se não for esse grande sedutor e tal, Dom Juan, quem conhece, né? Poucos, né? Tem Dom Juan bastante, isso já é mais fácil até de achar, né? Mas não com tanta presteza como está lá no livro do Tirso de Molina. Bom, então é prioritária a literatura. E eu digo, na literatura, você muitas vezes você consegue identificar fenômenos, né, que o autor não tinha a menor noção do que estava dizendo, né, em relação a essa questão da psicanálise. Então, Machado de Assis, em Confissões de uma Viúva Moça, ele bota a heroína, né, uma senhora e tal, respeitável, e um camarada lá se apaixona por ela e começa a dar em cima, ela é casada, começa a dar em cima, dar em cima, dar em cima, e ela não recusa. Bom, ele assediou tanto que ela começou, aceitou a corte, papapá. Bom, no final já estavam nos braços um do outro, e ela com o marido. Sorte, aparentemente, dela e do rapaz. O marido fica doente e morre. É uma pequena novela, é grande um pouco o conto, né? O marido morre. Aí é que veio o Machado com a questão dele. O marido morre, e aí o amante perde o interesse por ela. Como é isto? Ela está desesperada, fica chocada, mas vou embora, agora o céu se abriu. Não. Por quê? Aí vamos no Freud. O terceiro prejudicado. A mulher só tem graça se tiver outro, se não tiver outro, não tem graça. Né? É a tal do terceiro prejudicado, isso está lá. Né? Isso está lá no Freud. Né? É exatamente isso. Você vai dizer, bom, mas isso são os fenômenos humanos. Né? Alguém vai pensar, não, isso não existe. Não, isso é fenômeno humano. Né? Se tem o outro ali, até porque tem um outro conceito freudiano que é importantíssimo, que gira em torno desse negócio de ciúme, traição, blá, blá, que é o tal, né, do protesto viril. Né? Mas então, voltando à mulher, então o século XIX é um século que as mulheres começam a se revoltarem um pouco, a revolucionarem um pouco a questão, e também apoiada por esse discurso. Ana Karenina também é traição, Dom Casmurro é traição, Virgília é traição. Né? Como o Machado faz? Ele chega à situação genial, vocês se lembram de Memórias Póstumas, que ele bota uma transa em pontinhos, ponto e vírgula, interrogação, exclamação, que você enche, se tiver um pouco de imaginação, enche aquilo ali com uma transa perfeito. E ele não diz nada, é pudico total, não aparece a transa toda essa pontinha. É genial, né? E aquele negócio foge, entendeu? Virgília vai fugir com ele vai Virgília fugir, Lobo Neves vai matar ela e tal, e tem a questão toda social, ela quer ser baronesa, né? Ele diz que vai, ela pergunta quando ele vai ser ministro. Aí ele diz que se ele vai fazer ela baronesa, ele diz, não, baronesa não, porque eu vou ser marquês. Né? Então tem toda essa questão, e a história toda é Brás Cubas, né, transando com Virgília, a ponto de, pasmem para o século, ter uma garçonière, tinha uma casinha na Gamboa com uma, né, empregada antiga deles, né, dela, que coordenava a situação toda. Isso para a época era um escândalo total, né? Mas isso era uma forma de se começar a apontar outras possibilidades para esse casamento todo. Né? Eu não posso entrar muito tempo aqui, porque eu fico aqui preocupado com a hora. Né? Pois é, então, aí, andando nessa história, nós temos, né, também a mesma coisa em Sofia, né, com Quincas Borba, Rubião maluco, apaixonado por Sofia, e o marido Palha, né, tirando todo o dinheiro de Rubião. E ela, como eu digo, é aquela histérica freudiana
que promete, promete sem nada dar. Ela está sempre, entendeu? Parece que vamos dessa vez, Rubião maluco, né? E nada, só dá dinheiro, só pega dinheiro e o Rubião não vai a lugar nenhum, né? Não vai a lugar nenhum, fica louco, aí depois ficou louco por loucura, ficou um homem sagrado. É muito interessante a história dele. Então, como ela está pedindo ali, vamos então a Capitu, né? Vamos ver como ele montou Capitu, né? Machado de Assis não conhecia nada sobre mundo psíquico, nem sobre ciúme, nem nada disso, né? Muito bem. Capitu, chama-se Capitulina Pádua, é vizinha dele, né? Aquela ordem seria o quê? Você falou do Quincas Borba? Não, a ordem é Memórias na segunda fase, né? Que a ordem original é primeiro a ressurreição, depois ele escreve A Mão e a Luva, Guiomar depois escreve Helena, depois ele escreve Yaya Garcia, e depois tem uma que não se considera, mas que foi achada há algum tempo, na década de 50, 40, sei lá, que é Casa Velha. Não é Relíquias de Casa Velha, é Casa Velha. Aí depois vemos a segunda fase, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial do Aires. E o Alienista, então? Não, o Alienista é uma novela que está dentro da fase dos contos. O Alienista não é um romance, é uma novela. Está como conto, mas na verdade é uma novela. Né? Simão Bacamarte, Evarista, Casa Verde, é outra coisa. Bom, então o que aconteceu? Como ele montou esse cenário? Ele montou um rapaz, né, filho de uma viúva, né, morando com um tio, uma tia e José Dias, que é um agregado. Naquela época havia os agregados, né? Então, como é que ele desenvolve isso? O primeiro filho da Dona Glória morre. E ela diz que se o segundo vingasse, ele ia ser padre. Ele vai para o seminário, né? Então, assim se desenvolve a história, começa a história do Bento Santiago, né? Ele vizinho da Capitulina, da Capitu, e os dois num namorico lá, e começa assim. E o José Dias dizendo para a Dona Glória se ela já tinha visto que os dois andavam de namorico, de papinho, muito junto um do outro, né? E se ele vai para o seminário, como é que pode ficar, já que a senhora de ficar ali, de transa com a menina ali, para lá e para cá. E todo o discurso que ele vai fazer é de um filho totalmente submetido à mãe, e como ele diz, né? Capitu era muito mais mulher do que o homem. Isso é uma frase dele, né? E Capitu, o que é? Ele diz também, uma mulher muito mais decidida. Ela decide, chama ele de bobalhão, ele submisso à mãe, esculhamba ele de várias formas e de várias vezes, né? Ele vai trazer a questão do ciúme a primeira vez, né? Porque vamos primeiro falar assim, se lembrarem de vocês, né? Alguns mecanismos neuróticos no ciúme e na paranoia. Bom, vocês vão se lembrar. O ciúme normal, o competitivo, o ciúme projetado e o ciúme delirante. São os 3 ciúmes que cita o Freud, né? Ele vai fazer toda uma apologia que vários percursos, né, na linha da sedução e do extrapolar um pouco de infidelidades é aceitável. Não é aceitável passar para um determinado ponto. Quer dizer, em outra linguagem que ele diz, não pode dormir com o outro, pode fazer uma coisa, pode dançar, beijar, blá, 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 ela pode chegar no finalmente, mas isso tudo aí é aceito socialmente. Bom, ele vai apresentar, quando uma passagem que está Capitu e Bentinho na rua, passa um cara num cavalo, um bonitão lá, não sei o que, e ele fica com o ciúme do rapaz, que é a primeira descrição do chamado ciúme normal ou competitivo. Né? Que o ciúme tá olhando para ele, não tá, não sei o que, para isso. Está olhando para ele, a coisa vai andando. Bentinho vai para o seminário, mas ele faz um acordo com José Dias e a mãe, né? Tem todo esse acordo de que se ele, né, não se der no seminário e tal, que então ela vai pagar, entendeu, o percurso todo de um outro menino no seminário, né? E ele se retira do seminário. Bom, ele no seminário conhece Escobar, né? É onde ele começa Escobar. E aí vocês vão ver, pela descrição, né, que o Machado faz do Escobar, uma relação muito íntima entre os dois. Tem uma passagem assim que diz, né, um padre
vendo a nossa efusividade, né, como eles estavam se abraçando e tal, até reclamou. Né? Então é ali que o Machado de Assis, sem o saber, ou o sabendo, mas ele não conhecia a psicanálise, ele lança, né, uma hipótese, né, de algum encontro, digamos, homossexual. Né? Já está uma junção muito grande ali entre os dois, uma afetividade muito grande. E ele tem várias passagens, né, em que ele valoriza muito o Escobar. Escobar era muito mais inteligente do que ele, Escobar era um cara disposto, fazia isso, fazia aquilo, uma capacidade de raciocínio extraordinária. Eles acabam se casando, né? Tem uma amiga da Capitu e tal, casa então Escobar com Sancha e Capitu acaba se casando com Bentinho. E Bentinho acaba se casando com Bentinho e Capitu. O tempo vai andando e o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que não tem filhos, não surgem filhos em Bento e Capitu. Surge lá Escobar e Sancha. Né? Mas do lado de cá ainda não estava difícil a coisa e tal. A coisa vai andando, mas sempre nessa linha de que Capitu, né, é que domina a cena. Eu não vou ler aqui porque o tempo não vai dar, mas vocês leiam, a retórica dos namorados do texto de Dom Casmurro, é a coisa mais bonita que tem, né? É aquela onda, não se lembram dessa?